Hoje a gente vai mergulhar a fundo na anatomia de um rompimento. É uma análise que disseca a psicologia por trás do colapso de uma relação, passando pelo ciclo do vício, da negação e, por fim, da autossabotagem. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 4 estágios principais. A gente começa no problema inicial e vai até as consequências finais, que são bem isoladoras, como a gente vai ver. Tudo começa aqui, com uma pessoa que está, de certa forma, presa num estado de negligência. E o que move isso é um conflito psicológico bem poderoso. E aqui está o centro da questão. De um lado, você tem um mundo digital cheio de recompensas imediatas de dopamina fácil, e do outro, a vida real, com tarefas que exigem esforço e não dão essa recompensa instantânea. O cérebro acaba ficando viciado no mais fácil, e isso gera uma paralisia total no mundo real. E essa situação leva a uma armadilha psicológica que tem um nome: soft lock comportamental. O que é isso? É quando a pessoa começa a ver qualquer tipo de ajuda ou conselho como se fosse um ataque pessoal, uma ameaça à autonomia dela. Então, ela prefere falhar sozinha a aceitar qualquer tipo de apoio. É como se a pessoa estivesse dentro de uma névoa, sabe? E dentro dessa névoa, ela simplesmente para de conectar as próprias atitudes com os resultados ruins que acontecem na vida dela. Os problemas viram bugs do mundo e não consequência das próprias escolhas. Agora a gente vai para o segundo estágio. E é aqui que as coisas se complicam ainda mais. Vamos ver como essa dinâmica consegue distorcer completamente a ideia de amizade e de apoio. Porque na sua essência, o que existia ali era uma relação humana. Era baseada em cuidado, em conexão, em um investimento emocional de verdade. Só que, pouco a pouco, essa relação foi sendo desvalorizada. Foi sendo transformada numa coisa fria, como se fosse uma mera transação comercial, um negócio. E o dinheiro vira uma ferramenta para isso. Uma arma, na verdade. É usado para tentar dizer não te devo nada, para tentar comprar o direito de ser ingrato. Mas a verdade é que tem coisas que o dinheiro não compra, né? Energia mental, apoio emocional, o tempo doado. Nada disso tem preço. E isso tudo nos leva ao clímax, ao ponto de ruptura. O momento em que toda a estrutura de apoio que existia é simplesmente destruída de propósito. Para a gente ter uma dimensão do que foi perdido, é preciso entender que o amigo não era só um amigo. Ele funcionava como o verdadeiro sistema operacional da vida da outra pessoa, gerenciando tudo, do financeiro ao emocional. E de repente a decisão é tomada, jogar fora esse sistema inteiro, o que a análise chama de queimar a ponte. O resultado, claro, é uma falha crítica de suporte em todos os níveis. E por que alguém faria isso? No fundo, não é sobre querer liberdade, é sobre se livrar do espelho. Mandando o amigo embora, a pessoa se livra daquele lembrete diário e vivo da sua própria falha, da sua própria incapacidade. E para fechar, vamos olhar o que aconteceu depois de tudo, o que sobrou desse colapso. E a gente vai ver que os destinos das duas pessoas envolvidas foram, assim, drasticamente diferentes. De um lado, quem partiu passou por uma humilhação terrível, sim, mas no fim das contas, conseguiu se salvar, recuperar a própria energia. Do outro lado, quem ficou. Primeiro sente uma falsa onda de poder, mas que logo se transforma num isolamento profundo, se tornando prisioneiro do próprio orgulho. E é importante dizer que para o amigo que saiu, essa decisão não foi do nada. Foi um processo. Começou com a humilhação, que depois virou uma espécie de pena, de perceber que o outro estava preso. E o último passo, o de ir embora, não foi abandono. Foi autopreservação. Então, no final das contas, a imagem que fica é essa. A pessoa que precisava estar certa a qualquer custo acabou como um rei, sim, mas o rei de um reino de poeira e pixels, sozinho com uma vitória que não vale absolutamente nada. E essa história toda deixa no ar uma pergunta bem importante para a gente refletir sobre os nossos próprios limites, sobre as nossas próprias relações. Em que momento ir embora deixa de ser desistência e passa a ser um ato de sobrevivência?